Gente, repensar a construção das barragens e fazer o reaproveitamento de rejeitos de mineração são necessidades urgentes no Brasil. Mesmo diante de tragédias como a de Brumadinho e também a de Mariana, há pouco mais de 3 anos, a gente precisa identificar pessoas e também lugares, que nos trazem esperança e apresentem propostas de solução para os problemas. Bom, mas esperança só com palavras não basta, não é mesmo? É preciso ter a parte prática também. Por isso, eu recebo aqui no estúdio hoje o Márcio Martins, que é engenheiro químico e participa de um projeto de pesquisa que tem a ver com a mineração e, consequentemente, com a construção de barragens. Márcio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Manhã da Piedade. Bom dia. Então, Márcio, para começar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouco para a gente, As pessoas, quando a gente fala que tem novidade nessa área, ainda mais depois de tudo isso, todo esse fato que ocorreu recentemente, as pessoas já ficam ansiosas pela novidade, Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre este projeto, o que é, em que ele consiste. Nós somos um time de pesquisadores, consultores, professores, e em parceria com a UFMG, a gente vem já há muitos anos estudando formas de dar um aproveitamento final a esse rejeito, esses estéreis das mineradoras. O estudo começou faz muitos anos e o objetivo é justamente, em vez de dispor ele na barragem, você conseguir ter uma utilidade. No fundo, são minerais que estão ali misturados, chamados de lama, e que têm utilização. Eles, se separados e classificados, beneficiados, eles conseguem ter uma utilização dentro de toda uma cadeia de empresas na sequência da mineradora. Você consegue passar por um processo, e são os estudos que estão mostrando várias formas de você beneficiar isso, e chegar em insumos como areia, e a lama calcinada, que a gente chama de pozolana, que é um material que já é normatizado pela ABNT, que é utilizado junto com o cimento na cadeia de construção civil. Ou seja, esse rejeito é reaproveitado. É reaproveitado. E aí evita, consequentemente, a necessidade de se ter barragens para armazenar esses rejeitos. Sim, com uma devida cautela, porque os volumes gerados nas mineradoras são astronômicos. A gente fala sempre em milhões de toneladas numa barragem e outra. O mercado da construção, ainda mais vindo de uma crise econômica, ele não está preparado para receber um volume tão grande. E até que se desenvolva mais tecnologias, que se consiga implantar essa tecnologia na forma de unidades de tratamento e beneficiamento, isso vai levar muitos anos a conseguir realmente zerar a barragem como é o ideal que todos nós gostaríamos. Mas já é um primeiro passo. Já é um primeiro passo, de começar gradativamente, aí utilizando esse material, reutilizando ele e eliminando o uso gradativamente, eliminar o uso de barragens. Então, se já há esse projeto, já há a comprovação de que é possível esse reaproveitamento, Márcio, o que falta ainda para que seja colocado em prática esse projeto em Minas, principalmente, enfim, que ele seja ampliado aí, de preferência por todo o país, Sim, faltam duas coisas. Primeiro, toda uma regulamentação institucional, governo, empresas, comércio, o pessoal entender como é que funciona, dar suporte tanto às mineradoras quanto às indústrias de material, por exemplo, de construção, que é o foco de utilização, entender como que eles podem colaborar com tudo isso. E a partir daí precisa de investimento, não só das mineradoras, mas de toda uma cadeia até chegar lá na ponta, numa casinha lá do Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que utilize materiais matérias-primas oriundas dos rejeitos. Então você precisa de um investimento longo na cadeia e de uma regulamentação para que essa cadeia toda funcione integrada em parceria. Então seria necessário, essencial, a intervenção do governo. Sim. Para colocar em prática essa questão. Precisa regulamentar isso. Agora, há interesse por parte das indústrias, indústria de cimento, já despertou esse interesse? Sim, a gente contactou ao longo dos projetos, do desenvolvimento, várias empresas dessa. Inclusive, quando são feitos testes com materiais, a gente leva essa areia, essa pozolana gerada a partir do rejeito para dentro dessas indústrias para produzir argamassa, bloco, paver, pisos, cerâmicas e vários outros materiais. A indústria está interessada. Toda empresa quer ter alternativa de fornecimento de matéria-prima. E muitas dessas utilizam esses materiais vindos de outras mineradoras ou vindos da natureza. Se você pode substituir por um rejeito que está ali sendo descartado, é muito melhor. Se a gente pegar essa lama que vazou de Brumadinho, uma boa parte dela é sílica, é quartzo, é areia. A Grande Belo Horizonte não tem quase fornecimento de areia hoje.
Você tem indústria tendo que moer calcário, moer granito, para fazer uma areia artificial, porque nós não temos areia natural na Grande Belo Horizonte. Enquanto boa parte daquele rejeito era uma areia natural de quartzo que estava ali sendo disposta. Só precisa ser classificada e separada a lama para usar areia pura, né? Agora, em relação a custos para o consumidor final, o que isso significa, caso esse projeto realmente, né, seja colocado em prática? Nos estudos que a gente está colocando, mesmo sendo um investimento não muito pequeno, né, são vários milhões dependendo de cada cadeia aqui no tratamento do minério, o insumo chega ao consumidor final ao mesmo preço que ele paga hoje. Né? Poderia até se pensar a médio prazo em alguma redução de custo até, por ele já ser um rejeito previamente tratado, né, ou previamente beneficiado. Mas todos os estudos a gente trabalha com a visualização de que ele vai chegar no mercado ao mesmo preço e na mesma qualidade. Isso até porque a qualidade é a mesma. Areia, cimento, pozolano, todos esses materiais eles já são normatizados pela BNT. Você já tem uma norma que diz qual a qualidade que ele tem que atender para o mercado. Então, o que a gente faz é adaptar o rejeito, o processo de beneficiamento e tratamento para gerar esses materiais dentro do padrão ABNT e no preço de mercado. Agora, algumas barragens estão inativas, né, há alguns anos e outras em processo de desmobilização. Então, há milhares de metros cúbicos aí de rejeitos. O que pode ser feito com eles? Dá para reaproveitá-los? Olha, sendo bem sincero, no curto prazo, não. Não. Né? Porque tem que lembrar que além dessa barragem que está ali parada ou sendo desmobilizada, existem outros rejeitos sendo gerados constantemente. O tempo todo, né? E como os volumes são, como eu disse no início, são volumes astronômicos, nós estamos falando de milhões de toneladas, para você fomentar toda a cadeia aqui na ponta, se você tratar o rejeito que já é gerado agora e evitar que ele vá para a barragem, que você gere novas barragens ou que as barragens cresçam e aumente o risco, já é um ganho muito efetivo. Até chegar nas barragens que estão antigas, ainda precisa evoluir muito o processo pela grande diferença de volumes, né, entre o que está aqui na ponta e na outra ponta. Agora, que elementos se consegue isolar dos rejeitos para a partir deles elaborar aí, por exemplo, o tijolo, a tinta, a argamassa? Eu queria que você falasse um pouco desse processo também. Então, o que nós estamos pesquisando é justamente isso. Ao invés de você pegar o rejeito e tentar colocar ele direto na fabricação do bloco, da argamassa, ele está muito contaminado, não contaminado, essa palavra é meio problemática, né? Mas ele está misturado com lama, com minério de ferro, com uma série de coisas, com areia, né? Então, você pegar o rejeito direto e utilizar, ele não está na condição apropriada para a produção do artefato final. O correto é que você pegue esse rejeito, trate ele e divide ele. Basicamente, os rejeitos na Grande Belo Horizonte, principalmente na mineração de ferro, né, que a gente fala da Samarco, da Vale e outras mineradoras de ferro, ele é composto por sílica, que é quartzo, é areia, composto pela lama, que são argilominerais, que você pode tratar eles para fabricar cerâmica, por exemplo, tijolo cerâmico, piso cerâmico, ou calcinar para transformar em pozolana. É um passo a passo, então, né? Que é um material base já de composição de cimento há muitos anos. E o pigmento é porque o ferro que está ali presente, dependendo do tratamento, ele vai gerar o pigmento usual, né, o vermelho que a gente vê muito aí, é óxido de ferro. Esse pigmento que é usado para colorir tijolo, tinta, ele originalmente é um óxido de ferro, só que sintético. O que a gente faz é pegar o fino do rejeito, separar ele e transformar no óxido de ferro mineral, fala assim, né? E aí todos esses insumos separadamente já têm seu mercado, eles já são utilizados normalmente no mercado para fabricar todos esses tipos de artefatos, tintas, blocos. Né? Agora, falta informação para a população também? Podemos falar isso? Porque às vezes quando a gente fala em rejeito de minério, a pessoa já pode imaginar, poxa, mas uma casa construída com rejeitos de minérios, será que não tem produto tóxico ali? Essa expressão que se usa no mercado, lama tóxica, né, é um equívoco. A lama não é tóxica. Aquilo ali são minerais que você tirou da terra, separou o minério de ferro, lavou ele e sobrou a lama, né? Como se você estivesse lavando o seu carro depois de andar na estrada de terra. Não é tóxico. O que compõe ali ferro, manganês, zinco, alumínio, são minerais presentes na rocha e presentes em qualquer solo que a gente está pisando, em qualquer área. Né? Um agricultor que estivesse plantando ali próximo a Brumadinho, ou que está lá ainda plantando, ele está num solo que é presente desses minerais. Né? Existem exceções. Se você pegar uma lavra de ouro,
O ouro você pode usar o mercúrio, né, que é muito comum ver em garimpo, que não se usa na mineração. A mineração usa cianeto algumas vezes para beneficiar o ouro. Então, esses produtos, eles existem em minerações em casos pontuais e devem ser tratados e não dispostos em barragens, são tratados e reciclados. A mineração de ferro, especificamente, que a gente está falando de, né, Mariana e Brumadinho, basicamente o que está ali são minerais. Eles não contêm características tóxicas. Ou seja, material que pode ser reaproveitado Material que pode ser indústria. reaproveitado pela indústria. Uma coisa que eu brinco, né, multivitamínico, que eu falei, aquela coisa, contém multiminerais de A a zinco. Então, o zinco que está ali, ele está na vitamina, ele é utilizado pelo corpo humano. O ferro é necessário para o corpo humano, apesar de eu não ser da área de biologia, mas o ferro é necessário. Até a gente fala assim, você está com anemia, você está com baixo ferro. Ele não é tóxico. O que não pode realmente é estourar a barragem e cair uma carga de milhões de toneladas no rio. Aí está fora do normal. Mas não tem toxicidade, aquilo é mineral só. Quando o bombeiro citou, aquele porta-voz do bombeiro citou que estavam fazendo o tratamento dos bombeiros, isso é já não tem basicamente dúvida. antibiótico, porque quando você entra numa água de enchente, igual a gente tem aqui dentro de Belo Horizonte, né, é uma água contaminada com esgoto, com animais mortos. São outros produtos também que são lançados ali. Exatamente. Mesmo no caso de um acidente desse, você pode ter uma contaminação biológica desse tipo, algum esgoto, alguma sujeira, coliformes fecais, não contaminação do rejeito. A contaminação é uma comum que pode ocorrer em qualquer enchente. Ok. Márcio, nós continuamos a falar sobre esse assunto, então, no próximo bloco. Eu convido você que está em casa a continuar conosco. No próximo bloco, continuamos essa conversa com o Márcio. Voltamos já já, não sai daí.